Bom dia, tudo na paz, tudo de boa, dormiram bem? E outra pergunta, dormiram cedo? Para que tenha dormido bem e acordado essa hora, tem que ter dormido cedo, né? É importante. Se você está se propondo a ler com a gente todas as manhãs os evangelhos e agora, mais especificamente, o livro de Apocalipse, você está acordando bastante cedo. E tem todo um dia aí de trabalho, de afazeres e de atividades. O bom é que você durma cedo, que você fique pleno durante todo o dia, bem produtivo, cheio de energia, né? Para não ficar um zumbi durante o dia todo. Não é legal, não é saudável, não é uma escolha sensata, né? Dormir 3 da manhã e acordar 6, dormir 5 e às vezes nem dormir. O bom é dormir cedo. É o conselho da sabedoria esse. Procure já se agasalhar a partir das 8. Se não consegue tão cedo assim, vai se agasalhando, tomando um banho, apagando as luzes, para que comece a ficar escuro, desligando o aparelho celular ou deixando longe. Se quiser, vai ler um livro e vai se preparando para dormir, para poder acordar cedo. Para que você tenha muita saúde, tenha muita energia durante o dia. Beleza? Vamos ler Apocalipse 7. Apocalipse capítulo 7. Recapitulando e deixando mais uma vez claro, né? Você já percebeu que até aqui o capítulo 6 é nos apresentado muitas figuras, muitos seres assim, que fogem da nossa compreensão, que só podemos ter visto um dia nos filmes de ficção. A gente viu Jesus com olhos de fogo, com os pés como latão reluzente. Vimos anjos com rosto de boi, de homem, de águia, com vários olhos sobre todo o corpo. E a gente tem que jamais esquecer que Apocalipse é um livro simbólico, é um livro cheio de símbolos, cheios de arquetipias, cheios de figuras, que para esse contexto, principalmente esse primeiro século, era muito compreendido. Vimos cavalos, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Então esse livro é carregado de simbolismos. Então temos que ter bastante cuidado para não tornar literal os números que aqui vão aparecer. Aparecem bastante números, você já pôde perceber o número 3, você já pôde perceber o 7 principalmente, você vai ver muito o número 12, vamos ver muitas figuras. Então, quando nós formos ler esse livro, como assim estamos fazendo, temos que olhar com essa preocupação. Apocalipse é um livro simbólico. Se nós cairmos 100% no literalismo e
no absolutismo de lermos e interpretarmos como a leitura nos apresenta e acabou. Aí vamos cair nos maiores erros que já aconteceram. As pessoas marcarem data, fazerem afirmações loucas e frenéticas. Por exemplo, aqui nós vamos tocar num assunto a qual existe uma linha, existe um povo, existe uma denominação que afirma de forma literal o que nós vamos ler aqui no capítulo 7. Ok? Não esqueçamos, o livro de Apocalipse é um livro simbólico, cheio de figuras, cheio de símbolos, que temos que ler com o olhar de alguém que está no primeiro século, que está preso, encarcerado na ilha de Patmos, e que tem como contexto imediato o primeiro século. E ele tem que trabalhar com figuras para que seja compreendido primeiramente por aqueles que estão no primeiro século, porque apesar de o Apocalipse ser uma carta para todas as gerações, aquelas que não existiam nesse contexto, para que aquela que está nesse contexto e para nós, mas ela é escrita para um povo específico, para 7 igrejas. Então, é uma compreensão circunstancial e imediata para aquele povo que também é para nós, mas nós temos que ler com esse olhar. É um olhar simbólico e arquétipo. Ok? Vamos ler capítulo 7 de Apocalipse. E depois destas coisas, de quais coisas? Vamos recapitular? Lembra que o capítulo 5 vem iniciando aqui de João entrando no trono, nos céus e vendo sobre tronos e mais tronos, quem estava no trono, do lado do trono. Aí ele viu uma porta aberta no céu, uma fenda, um buraco aberto, entrou, percebeu? Depois que ele entrou, ele ouviu uma voz que dizia: ninguém é digno no céu nem na terra, porque tinha alguém no meio do trono com um livro, e esse livro dizia a respeito de toda a criação humana, da salvação, da redenção. Era o livro de tudo, o livro que compunha tudo e todos dentro dele. Tinha 7 selos e ninguém foi digno de abrir, nem de olhar, nem de ver, de fazer nada com ele. João chorou porque ninguém era digno no céu e na terra. E um ancião olha para ele e diz: João, eis ali um cordeiro, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro que venceu para abrir o livro, se referenciando a Jesus, que morreu, ressuscitou e é digno, ele é digno de abrir o livro, de olhar para o livro, de desatar os seus 7 selos, porque ele venceu todos os fins possíveis, ele venceu todos os apocalipses possíveis, ele venceu todas as tribulações possíveis, ele venceu todas as grandes tribulações possíveis, todas, desde o primeiro homem, desde o Adão, desde o homem que está vivendo nesse contexto, desde o último homem que viverá, aquele que ainda nem nasceu. Ele venceu todos os fins possíveis, porque essa visão que João teve é uma visão do passado, é uma visão do presente e é uma visão do futuro. É uma visão da totalidade, da plenitude, da completude. Depois que ele tem essas visões, ele vai agora para o capítulo 6, que diz, e ele começa a abrir os selos. E o primeiro selo é o cavalo branco, hegemonia, autoritarismo, querer impor sobre os outros o controle, que o controle é alguém que se levanta com esse intento, com essa motivação, vai gerar a guerra, que é o cavalo vermelho. O cavalo vermelho, logo tendo sido desencadeado, vai gerar o quê? O cavalo preto, que é o terceiro cavalo, o cavalo da fome, da escassez, crise econômica. Vai ter a separação de classes. Depois disso, vai vir o cavalo baio, o cavalo amarelo, que é o cavalo da morte. E tudo isso vai fazer o quê? Com que o inconsciente coletivo de todas as almas que existiram, que existem e que existirão, clamem por quê? Clamem por justiça,
clamem porque Maranata, ora vem, que vai desencadear o quê? Desencadear o fim de todas as coisas. O sol escurecerá, a lua se tornará em sangue, as estrelas cairão, o céu será enrolado igual um livro. Então aparecerá no céu o Filho do Homem. É a mesma citação em Apocalipse 24. E depois destas coisas, quais coisas? Desse desencadear das guerras, da fome, da peste, maremoto, etc. Aí Apocalipse, Mateus 24 diz assim: então verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. O sol escurecerá, etc, etc. Aí João começa em Apocalipse 7. E depois destas coisas, de tudo isso que acabamos de ler, depois dessas coisas, vi 4 anjos. 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Depois destas coisas, vi 4 anjos de pé, 4 anjos apostos, 4 anjos prontos para executarem qualquer ordem. Vi 4 anjos de pé, 4 anjos em prontidão, 4 anjos na expectativa e na iminência de executarem a ordem daquele que lhes dará essa tal ordem. Depois destas coisas, eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. 4 anjos sobre os 4 cantos da terra. Esses 4 cantos são os 4 pontos cardeais que a gente conhece desde criança. Você sabe quais são? Norte, sul, leste e oeste. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre sul, norte, leste e oeste, significando o quê? Esses pontos cardeais significam o todo do planeta, o todo da Terra. Então esses 4 anjos estavam sobre esses 4 cantos da Terra, fazendo o quê? Segurando os 4 ventos da Terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Esses 4 anjos estavam nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. Os ventos significa, numa linguagem simbólica, numa linguagem apocalíptica, numa linguagem dos símbolos bíblicos, significa destruição de todas as naturezas. Na mitologia até existe os 4 deuses, os 4 ventos, que são o vento oeste, leste, norte, sul. Existem esses ventos, mas aqui fiquemos apenas com a própria leitura e o que significa vento. É bem fácil, é só você quando já ouviu alguém falar, passando por um vendaval. Você já ouviu alguém falar isso? Se sim, diga para mim aqui. Talvez até você já tenha dito, poxa, tá um vendaval, minha vida tá um vendaval, tá difícil, as coisas estão complicadas, é vento de todo lado, não tem uma calmaria para mim. Você já ouviu esse termo? É isso mesmo que o termo significa. Esses 4 anjos estão sobre os quatro cantos da terra. Eles estão fazendo o que? Estão segurando a destruição. A destruição no sentido de que nenhuma destruição nos alcance o mundo, alcance o planeta, não. Eles estão segurando os 4 ventos, aqueles ventos finais, aqueles ventos que em eles sendo soltos, o mundo deixaria de existir. Eles estão segurando o ímpeto, o apogeu, o clímax dessa destruição, porque é necessário o cumprimento de muitas e muitas coisas para que esses ventos sejam por esses anjos soltos, que eles não mais retenham. Uma vez que esses anjos não mais retenham esses ventos, aí vai vir o que nós lemos aqui no capítulo 6. Lembra do que eu falei?
que o capítulo 6 é o resumo de todo? Olha o que diz aqui no versículo 13, versículo 12 do capítulo 6. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor da terra, o sol tornou-se negritude como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira é lançada, e o céu retirou-se como um livro enrolado, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então é isso que acontecerá quando esses 4 anjos retiverem, não mais segurarem, não mais guardarem esses 4 ventos. O Apocalipse 6 é o resumo do todo. E aqui nós vemos 4 anjos em pé, em prontidão, no sul, norte, leste e oeste, retendo a destruição, o apogeu da mesma, para que eles não soprassem sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as árvores. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado na sua testa o servo do Deus vivo. Lá em Efésios, se eu não me engano, capítulo 4:30, deixa eu ler para vocês aqui, ó. Segura aí. Em Efésios nós vamos ler Efésios 4:30, olha o que diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês estão selados, nos quais vocês estão selados, marcados. Existe uma impressão sobre vocês. Vocês foram comprados, vocês são propriedades. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados, marcados para o dia. Qual dia? Para o dia. Qual dia? Nós estamos acabando de ler. Aos quais vocês estão selados, vocês estão marcados para o dia da redenção. E viu um outro anjo subir, versículo 2, do lado do sol nascente. É o lado onde os judeus, onde os estudos, onde as pessoas afirmam que o sol nascente é o lado onde virá o Filho do Homem. Então verá o Filho do Homem do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que não soltassem os ventos, para que não danifique ainda a terra, o mar, as árvores, nada, de forma total, de forma apocalíptica, de forma destrutiva no total, sem que primeiro nós hajamos, que tenha sido selado na sua testa os servos do nosso Deus. Aí depois desse selo vai entrar um número específico que eu quero que nós leamos agora. E ouvi o número dos selados, e eram de 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Quem são esses 144.000? Da tribo de Israel. Da tribo de Judá, 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000.
Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Quem são esses? São da tribo de Israel. É especificamente 12.000 de cada tribo, e é especificamente 144.000, 12.000. 12 vezes 12 dá 144, multiplicado por 1.000 dá 144.000. 12.000 vezes 12.000 dá 144.000 pessoas. É literal isso? Não pode ser. A primeira explicação, se eu não me engano, são os testemunhas de Jeová. Entenda, quando eu cito os testemunhas de Jeová, eu não estou aqui expondo eles, eu não estou desmerecendo, não estou inutilizando, não estou desdenhando deles de maneira nenhuma. Não é essa a minha intenção. Não creio assim, não sou assim e nem quero ser assim. Não quero me tornar um ser que desdenhe da fé e da crença dos outros. Não quero ser assim. Não quero. Então, os testemunhas de Jeová, eles afirmam que a salvação, que os salvos de todos os tempos, de todos os mundos, de todas as gerações, serão apenas e tão somente 144.000. Baseado em quê? Nesse versículo 13 em diante. Vamos selar, até que seja selado esse povo. Quais são? E eu ouvi o número dos selados, e eram 144.000. Aí os testemunhas de Jeová afirmam que esse número 144.000 são os números, ou é o número daqueles que serão salvos, os únicos que serão salvos. Aí já é uma própria controvérsia e há um contraste muito grande aqui. Há uma preocupação muito grande. Número 1. Os testemunhas de Jeová é um fenômeno não do primeiro século. Aí me responda, todos os discípulos não podem ter sido salvos. Abraão, Isaac, Jacó não podem ter sido salvos, porque se esses 144.000 é um número literal para que a salvação fosse somente exclusiva para os 144.000, o povo todo do primeiro século não foi salvo. E ainda mais, ninguém antes, o Abraão, Isaac, Jacó, Enoque, Elias, Eliseu, Davi, ninguém foi salvo porque eles não fazem parte dos testemunhas de Jeová. Número 2. Na própria denominação, na própria religião dos testemunhas de Jeová, no mundo todo já existe mais de 144.000 membros. Aí a tal pergunta, quem quiser ser salvo hoje não pode mais fazer parte dos testemunhos de Jeová, porque já fechou o número faz tempo. Entenda, eu não estou falando isso rindo deles e nem desdenhando deles, desmerecendo e desconstruindo e tornando inútil a fé deles. É a fé deles. Mas eu não creio assim e nem faz parte, não cabe. Esse literalismo do texto é muito nocivo, você percebeu? O quão nocivo é? Uma vez que você afirma que só 144.000 serão salvos, você tira todo o povo do primeiro século e todo o povo lá bem para trás do segundo século, do terceiro século e assim por diante. Agora imagina, só 144.000. Vamos fazer uma soma bem bacana aqui. Nesse nosso contexto imediato agora, século 21, nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo. Tá? Agora volta. Agora, tranquilo, Pets, eu sei.
Fica na paz. Eu sei que ninguém aqui tem esse espírito de desdenhar de ninguém. Agora vamos voltar a 100 anos atrás. É outra geração. Tem quantas mil pessoas ali? Tem milhares e milhares de milhões. Agora também volta mais 100 anos atrás. Então, você consegue compreender que a gente tem que ter cuidado com esse literalismo? Uma vez já resolvido isso, sem desdenhar da crença de ninguém, mas 144 mil não pode ser um número literal para os salvos de todo mundo? Já resolvemos isso, né? Sem desmerecer ninguém. O segundo ponto, só são 144 mil de Israel? Também não pode ser. Porque só lá no primeiro século já existia mais disso. E vamos voltar lá para o pessoal do Êxodo, que saiu do Egito. Me diga aí. Não pode ser só 144 mil, porque lembra que o Apocalipse é um livro que conta toda a história de toda a humanidade, e de todos os tempos, de todas as gerações. Então, esse número de 144 mil, se nós voltássemos só ali para o povo de Israel quando saiu do Egito, já tinha esse número, então já acabou. E depois o tempo dos juízes, o tempo dos patriarcas, e Davi, e todo aquele povo, chegando até José do Egito, Jacó, que a partir de Jacó que começou a iniciar as 12 tribos e o resto dos hebreus. Então não pode também ser um número literal de 144 mil judeus, apesar de ele citar 12 mil de cada tribo, que na soma vai dar 144 mil. Temos que evocar aquilo que começamos na nossa introdução, desde o primeiro dia, e hoje eu dei mais ênfase. O Apocalipse é um livro simbólico. Os 144 mil não são 144 mil literal para os salvos de todo o mundo, de todos os mundos e de todas as gerações, como os testemunhas de Jeová afirmam, mas também eles não são 144 mil literal do povo de Israel, não são só 144 mil do povo de Israel. O número 12, no símbolo, simbolicamente falando, significa totalidade. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 discípulos. Então, quando nós lemos isso em Apocalipse 7, dizendo que ele escolheu 12 mil de cada tribo, ele está falando que ele escolheu 12 mil, é o 12 da totalidade, é o 12 da completude, é o número da plenitude, é o número do todo, significando que de todas as gerações, de todos os tempos, de todos os mundos possíveis, no sentido de mundo, de geração, no primeiro século, na queda de Adão, em todo o tempo eu tenho gente escolhida minha. Eu escolho de tudo e de todos, de todas as gerações. O povo de Israel é um povo meu, é um povo que eu escolhi. Não são só apenas 144 mil. É a completude desse povo, que foi o primeiro povo a ser escolhido, a etnia, um povo escolhido. De todas as gerações eu tenho os meus escolhidos. De todos os tempos, até do tempo futuro, até do último homem, eu tenho dentro de Israel os meus escolhidos. Então essa é a explicação mais simples possível, olhando para os números e olhando não somente para o literalismo e para a somatização de números e cairmos no erro de literalizar 144 mil como sendo os que serão salvos e também literalizar os 144 mil, que só 144 mil serão escolhidos do povo de Israel. Não é isso. Não pode ser isso e jamais será isso.
versículo 9. Aí o versículo 9 já desconstrói, gente. Vamos até respirar. O versículo 9 já desconstrói todo o literalismo dos números possíveis, tanto como dos 144 mil, como sendo o número daqueles que serão salvos, e também dos 144 mil somente do povo de Israel, apenas e tão somente 144 mil do povo de Israel. O versículo 9 já desconstrói. Leia comigo. Depois destas coisas, de quais coisas? Depois de eu ter narrado os selados, que são os selados da tribo de Israel, 144 mil. Depois dessas coisas, eu ter escolhido 12 mil de cada tribo, lembrando que não são os 144 mil apenas que serão salvos de todo o mundo, de todas as gerações, e lembrando que os 144 mil também não está dizendo que só 144 mil serão salvos do povo de Israel. Depois destas coisas, eu olhei, e eis que eu vi uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. Olha só, aqui já tem um contraste absurdo, gente. Peterson, aqui nós já desconstruímos o literalismo dos números, das afirmações de que apenas 144 mil serão salvos. E também já desconstruímos de que só são somente 144 mil de Israel. Porque no contraste, paradoxalmente, no versículo 9 ele diz: depois destas coisas, eis que houve uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. Primeiramente, ele vê um número que se pode contar. Ele ouviu o número. Dá para se contar. Esse número eu consigo contar. São 144 mil. É um número simbólico. Dá para contar porque é apenas um simbolismo. Só se pode contar porque não está falando de número 1, 2, 3, 4, 5, não está falando de símbolos, está falando de completude. Então dá para contar a completude. Por exemplo, se eu quiser contar até 1 bilhão, eu falo 1 e 1 bilhão. Eu contei tudo. Porque eu estou falando que eu estou abarcando, eu estou trazendo para dentro da minha contagem o todo. Eu estou usando o símbolo. Assim como do 1 ao 9, do 0 ao 9, nós temos o todo dos números. Por exemplo, qualquer número possível para que você escreva e conte, está preso no todo, do 0 ao 9. O resto, você vai ter que evocar o 1, ou o 0, ou 3, ou 5, ou 8, ou 7, ou 6, ou 5, ou 4, ou 3, ou 1. O 10 é uma soma do 1 e do 0. O 1000 é uma soma do 1 e 3 zeros. O 90 é uma soma do 9 e do 0. Então, a primeira multidão que eu vi era contável. Dava para se contar porque ela é um símbolo. Ela representa o todo. É apenas um todo simbolizado por um número. 12, completude, plenitude. Ah, mas essa multidão que eu vi depois desta que eu podia contar e ouvir, eu vi uma multidão a qual ninguém podia contar. Ninguém podia contar. Por que ninguém podia contar? Porque ela vem de todas as nações. Ah, então não são só dos judeus? Não são só os judeus que serão salvos? Não. E os índios curumins e os índios lá nas ilhas do Pacífico, onde nunca chegou a leitura do Evangelho igual nós estamos fazendo. De lá também. Lembrando que essa aqui é uma narrativa e um olhar de todas as gerações, de todas as nações, não só dessa nossa geração que tem 8 bilhões de pessoas, a qual ainda existem lugares onde o Evangelho não chegou. O Evangelho é esse que nós estamos lendo, a mensagem da cruz, a informação, o book, a Bíblia literal, escrita, nunca chegou. Você fala, não. Agora, somatize e volte às primeiras civilizações, as primeiras, onde os homens nunca ouviram isso que você está ouvindo.
Aí você se assusta, mas espera lá, eles podem ser salvos? Claro que pode. O Cordeiro foi imolado antes da fundação de todas as gerações, de todas as nações, de todos os mundos. Por que essa multidão é incontável, gente? É porque é uma multidão desde o primeiro homem que nasceu, a saber, Adão, e até o último que ainda não nasceu, a saber, não sei. Mas aqui é um somar, é um psico-somar, é um somar de todas as consciências, de todas as gerações, de todas as pessoas, de todo o mundo. Então essa multidão é incontável porque é uma multidão de todas as nações, de todos os povos, dos hebreus, dos filisteus, dos babilônicos, dos persas, dos gregos, dos portugueses, dos brasileiros, dos americanos, dos ingleses, dos japoneses, de todas as nações. Essa multidão só é incontável, só pode ser incontável, porque ela não diz respeito a essa geração, que é aproximadamente 8 bilhões. Se fosse só dessa geração, era possível contar, mas são de todas as gerações. E houve uma multidão, a qual ninguém podia contar, porque era uma multidão que era trazida de todas as nações, de todas as tribos, significando o quê? De todo modo de professar a sua fé. Cada tribo tem a sua maneira de ser espiritual. Eu sei que é um barulho que desconstrói, que te balança, porque você só acredita a salvação no evangélico. Isso aqui é um barulho para as religiões. De todas as tribos, toda tribo possível. Isso aqui é um grito muito poderoso para o religioso. Ele não aguenta ouvir isso. Ele ouve e logo sai, ele não aguenta. Essa multidão só era incontável porque, apesar de ser de todas as nações, de todas as gerações, também são de todas as tribos. Da primeira tribo, dos nômades, de todas as tribos, todas. Em todas as tribos, Deus tem gente que Ele sela e salva. Todas possíveis. Não coloque no papel, não. Você vai errar. Esse mundo já viveu, experimentou e sentiu infindáveis tribos passando por sobre a terra. Esse número é incontável porque é uma multidão de todas as nações, de todas as línguas, olha só, de todas as tribos, perdão, de todos os povos. Aí deixa a coisa mais pesada. De todos os povos possíveis. Essa multidão só é incontável porque são de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. Qualquer idioma possível. Línguas é para concluir que é de todas as línguas. Ali em Gênesis 11, se eu também não estou enganado, Gênesis nos conta Babel, que o homem tentou construir uma torre que chegasse até os céus e Deus destruiu e confundiu a língua. Então, de todas as línguas, a partir de Babel e até antes de Babel, onde a língua falada era uma língua uníssona, mas de todas as línguas, de todos os idiomas possíveis, de todas. Aqui é a totalidade do todo. É até redundância, pode até ser pleonasmo, mas não importa, é isso mesmo. É a totalidade do todo. É uma multidão incontável porque é gente de todos os povos, línguas e nações. É gente do espiritismo, do candomblé, é gente do Sexnoe, Testemunho de Jeová, Adventismo, da Assembleia, da Universal, do catolicismo. Porque aqui não são religiões,
É gente. Eu estou colocando os nomes das religiões para que você saiba, para que fique como se fosse uma explicação para uma criança. É gente de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, para que dê um grito nos teus ouvidos e nos meus, dizendo que Deus tem gente dele em todos os lugares, em todas as nações, em todas as religiões, que é uma construção, é um fenômeno humano. Caramba, é um fenômeno humano. Mas Deus salva a gente. De onde? De qualquer lugar. E você aí pensando que a única forma de ser salvo é se todo mundo se converter à pregação do teu evangelho, que só tem a ver, isso é sabida pelo Ocidente. E você com a sua pretensão de acreditar que Deus só vai salvar se ele for da tua igreja, se ele ouvir o evangelho que sai da boca dos cristãos, é uma pretensão muito diabólica. Então você que está me afirmando que quem não ouviu o evangelho desse século, do cristianismo, não está no meio dessa multidão, é muita pretensão sua. Pare com isso. Pare com essa vaidade evangélica, essa vaidade católica. Pare com essa besteira. Pare de ser literal. Você desdenha do testemunho de Jeová, que vai os domingos na tua casa e bate, porque ele diz que só 144 mil vão ser salvos. Mas você cai no mesmo erro. Você não diz número porque você não é louco, mas você diz que só se for pelo caminho do cristianismo. É a mesma coisa que o testemunho de Jeová faz. Você desdenha porque ele diz que é um número específico, mas você também diz que é um número específico. Qual é esse número? Só se for evangélico. E outra coisa, só se for pela tua denominação. O teu pastor, na maioria das vezes, fala isso. Ele não tem coragem de falar. Mas ele diz, gente, nossa igreja é uma igreja diferenciada de todas. Então vamos trazer os nossos amigos para cá. Para com essa besteira, gente. Pare com isso. João viu uma multidão incontável aqui? Desconstrói o que o versículo anterior diz, que são 144 mil que serão selados. Não são só 144 mil que serão salvos, e também não são só 144 mil que serão tirados da tribo de Israel. Não. É um símbolo. Se tratando da totalidade, porque o versículo que vai ser pronunciado após essas afirmações de 144 mil, já afirma que é uma multidão incontável, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. É uma multidão incontável. Versículo 9. Depois dessas coisas, desse literalismo simbólico, que significa o todo, e eu vou afirmar que é todo porque depois eu vi uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. De todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando o quê? Vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Vestes brancas. Vamos voltar para o que nós já lemos em Mateus 22, se eu não me engano. E o rei fez as bodas do cordeiro, fez uma festa de casamento, convidou um povo. O primeiro convite foi para um povo, e o povo rejeitou o convite. Mandou mais uma vez o mesmo convite para o mesmo povo, e o povo rejeitou o convite. Depois ele chamou seus servos, preparou um convite e enviou com a seguinte indagação: vá pelos becos, pelas esquinas, pelos prostíbulos, pelos bares, por todas as nações, por todos os povos, por todas as línguas, por todas as tribos, onde tiver gente, ande por todos os lugares da terra, por todas as maneiras de professar, e propague as boas novas. Se você não conseguir, eu enviarei as pedras. Se as pedras não forem, o vento irá. E se o vento não for, porque a própria criação expressa a glória
expressa a encarnação, a criação, é um propagar das boas novas. Então, por todos os cantos da terra. E qual é a condição para entrar nessa festa de casamento? É se aceitar as minhas vestes, só isso. Aí aqui, essa multidão incontável, indizível. Todas elas, todas as gentes, não importa se era católico, se era espírita, se era budista, se era testemunho de Jeová, se era macumbeiro. Isso é um grito para você, eu sei. Eu falo isso sem meus olhos nem piscarem de susto. Porque o que nos torna dignos é as vestes. Sei que você hoje, talvez você vai ficar pensando com essas afirmações que eu estou fazendo. Não sou eu, é o próprio livro de Apocalipse. É gente de todo povo, de toda língua, de toda tribo, de todas as gerações, de todo modo de ser e de professar. E qual era a característica de todos que estavam ali no meio dessa multidão? Era que uns eram pretos, outros eram brancos, uns eram os batistas, outros católicos, outros adventistas, outros espíritas, outros sexto Noé, outros testemunho de Jeová, outros da magia negra, do bandismo. Era por causa disso? Não. O que tinha de forma comum em todos ali era que todos estavam o quê? Chorosos, com lágrimas nos olhos, estavam felizes porque eles estavam batendo palma. Eles estavam diante de quem? Do Cordeiro. E o Cordeiro estava olhando para eles. E quais eram suas vestes? As suas vestes de santidade? As suas vestes do dízimo foram fiéis até o último dia da sua vida nos dízimos? Eram fiéis nos cultos? Eram essas as vestes dele? Não, eram as vestes do Cordeiro. Eram as vestes do Cordeiro. Todos estavam lá porque eram bons, porque eram ricos, porque conseguiram o seu primeiro milhão com 21 anos? Não. Eram porque todos estavam de igual modo com as vestes brancas de quem? Do Cordeiro. Era por isso. Significando que nessa multidão, meu Deus do céu, não existe preconceito. Não existe separação de classe. Não existe os partidos, esquerda, direita, centro. Aqui não existe lado. Nessa multidão não existe bom, ruim. Não existe preto, branco. Não existe rico, pobre. Não existe inteligente, burro. Nessa multidão está todo mundo chorando. De quê? De alegria. Eu vou já explicar aqui nos versículos que nós vamos ler, vai explicar isso. Estão chorosos? Estão batendo palma por quê? Por que nós cantamos parabéns para você? E por que choramos às vezes? Porque é um momento de alegria. Apesar de o ano todo ter sido... Se você está cantando parabéns e batendo palma para alguém, ou para você mesmo, no seu aniversário, é de alegria? É, sim. Mas também pode ser porque o ano que passou foi muito ruim. Você está evocando, orando e pedindo para que o ano seja um ano de maravilha. Então você está batendo palmas, está chorando e feliz ao mesmo tempo. É uma fusão de sentimentos ao mesmo tempo. Então aqui o céu nos torna um. Aí acabou as separações, acabou a soberba, acabou o tiver de espírito. Aqui no céu, nesse lugar não tem mais soberba. Porque tu olha para o lado, está todo mundo igual, todo mundo chorando, todo mundo veio chorando porque estava lascado. Esse é o termo, me perdoe por eu ir tão baixo, mas você me entende. Todo mundo estava lascado, de todas as nações. E quem é que está dele aqui do lado? É o Cordeiro, porque é o Cordeiro que te chama, meu Deus do céu. Tu pensa,
Porque tu é bom? Tu foi selado? É as vestes que ele te deu. Se tu aceitou, amém. Agora isso, eu não estou afirmando, dizendo que o lugar onde que você está não é saudável. Eu estou dizendo que se você está em um lugar, então seja humilde, carambas. Seja simples, meu Deus do céu. Não imponha sobre ninguém essa tua suposta verdade, não. Fica contigo, vive ela, que as pessoas vão sentir. Vive ela da forma mais genuína, sincera e poderosa possível. E quando tiver oportunidade, fala. Só fala de Jesus. Amém? Estavam todos vestidos de branco, com as vestes do Cordeiro, e tinham palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Versículo 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém e amém. Digo amém, isso é digno de um nosso amém, que significa assim seja. Homem, dorme com esse barulho de graça, de amor. É o Cordeiro que te chama. Se você disser sim, ele te dá as vestes e deixa que ele cuida de você. É ele que vai tirando de você o que não agrada a ele. Dorme com esse barulho. Versículo 13. E um dos anciãos me fez uma pergunta. Depois que eu estava vislumbrado, ludibriado, quase que hipnotizado por essa multidão que não dava para contar, um ancião me perguntou, dizendo: João, tu sabe quem são estes? Tu sabe quem são estes com vestes brancas? Quem são? E de onde vêm? Quem são eles? O ancião perguntou para João. João estava vislumbrado, chorando também de alegria, porque ele viu uma multidão incontável. Ele falou: caramba, o Cordeiro é digno mesmo, e isso é poderoso. João falou: o meu amigo Jesus, aquele que eu encostava a cabeça no peito, esse meu amigo é digno mesmo, ele salvou mesmo, como ele disse que é o Salvador do mundo, porque Deus enviou seu Filho para salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para salvar a todos. E João está falando. O ancião pergunta para João: João, tu sabe quem é essa multidão? Tu sabe de onde ela vem? Tu sabe quem é esse povo que está com essas vestes aí brancas? Tu sabe quem é? João falou: olha, eu não sei não. É tu que sabe. Eu estou vendo muita gente. Eu não sei quem são. E então o ancião responde: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Isso é poderoso. Ele faz a pergunta e o ancião responde. O ancião olha para ele e fala: João, quem são essas pessoas que estão com essas vestes brancas? João falou: eu não sei, é tu que sabe. Então o ancião responde: João, deixa eu te contar. Essa multidão incontável e indizível é uma multidão de todas as gerações, de todos os povos, de todos os tempos, do primeiro século, antes do primeiro século, desde o primeiro Adão. É uma multidão de todas as nações que suportaram todas as grandes tribulações da existência. João 16, porque no mundo tereis aflições. Todas as gerações, todas as gentes, todos os povos, todo mundo tem suas grandes tribulações, individual, ali na família, ali com o esposo, ali na igreja, ali na sua cidade, ali no seu trabalho. E todos os povos, todas as nações experimentaram grande tribulação global, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, marido contra marido e assim por diante. Quem são, João, essa geração, esse povo que você vê que é incontável? É o povo que suportou fielmente, todas as tribulações, as grandes tribulações possíveis. E também João,
o último povo que vai suportar a última tribulação também, João. É aquela que o anticristo vai dominar, sim. João, tu está vendo o último povo, sim, mas também tu está vendo todos os povos que suportaram todas as tribulações, porque em todas as gerações tiveram seus arquétipos de anticristo que dominaram, que controlaram a mente. Em toda a casa, muitas vezes em todas as igrejas, tem um anticristo ali com o espírito querendo controlar a vida dos outros, o dinheiro dos outros, a família dos outros, os aniversários dos outros, as festas dos outros. Em todas as gerações tem tribulações, tribulações de dor, de doença, falta de dinheiro, brigas, de guerras. Em todas as gerações, João, essa multidão é aquele povo de todas as nações, tribo, língua, nações, que suportaram todas as tribulações, porque elas são fortes, porque elas são capazes, porque elas são dignas. Não, João, porque elas fizeram uma única coisa, João. Elas lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. É só por isso, João. Por isso estão diante do trono, versículo 15, de Deus, e as serve de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles. Por quê? Porque o Cordeiro estará no meio do trono, Jesus estará no meio do trono, e apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas de água, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Amém? Mais explícito do que isso é impossível. E hoje concluímos, com a graça de Deus, o capítulo 7 de Apocalipse. Já recebo meu beijo. Beijo, Adriana, Mana, beijo, mãe, Maria, beijo, Maricélia, beijo, Marilza, beijo, João Marcos, beijo, Silene, beijo, Marcos Paulo, beijo, Adriana Araújo, beijo, Petson, beijo, Riliane, beijo, Daniele, beijo, Lúcia Moreira, beijo, Josiane. Sinta-se beijado, receba o meu abraço caloroso e que Deus nos guarde, dilate o nosso coração, expanda a nossa mente para toda a possibilidade do amor. Até amanhã às 6 em ponto.